Volto a conversar com o Dr. Giovanni Cisari, que é cardiologista, e ele coordena 2 UTIs aqui em Teixeira de Freitas, unidade de terapia intensiva, uma pública e a outra privada. Doutor, existem muitos mitos com relação à UTI. Quando a gente ouve falar, de maneira bem leiga mesmo, né, com muita falta de informação, inclusive, uma pessoa foi para a UTI, vem logo à mente, essa pessoa já está à beira da morte. Não é assim, né, doutor? Não necessariamente, né? As pessoas associam muito a UTI à morte, quando na verdade deviam associar a UTI à proteção. Afinal de contas, é um espaço específico, especial dentro do hospital, onde profissionais muito bem treinados trabalham, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, enfim, uma equipe completa com a especialização em atendimento à pessoa que está gravemente doente, e com tecnologia de ponta, equipamentos modernos que ajudam o funcionamento do coração, da circulação, dos pulmões, né? Então, é um local especial, com muitos recursos humanos e técnicos, que pode oferecer o melhor tratamento, eu diria. Então, a pessoa, quando precisa, deveria se sentir segura por estar dentro de uma UTI. E nem sempre está relacionado com essa questão do risco de morte, né, doutor? Do risco da pessoa morrer, né? Não, às vezes está relacionado ao risco dela piorar. Uma doença que é classificada como potencialmente grave, a gente trata ela de uma forma melhor dentro da UTI e evita que essa pessoa se transforme num caso perdido, por exemplo, mais para frente, né? Uma doença cardíaca no início tratada numa UTI vai evitar que a pessoa tenha um coração danificado depois, com um infarto ou um crescimento, por exemplo, do coração. Algumas notícias acabam assustando ainda mais, como é o caso recente aí daquela médica que é acusada de apressar a morte de alguns pacientes. Isso tudo aconteceu na UTI, acaba atrapalhando um pouquinho o trabalho de vocês, né? Todas essas notícias. Sim, exatamente. Mas, assim, que isso tenha acontecido, que ainda está sendo comprovado pela Justiça, se aconteceu foi um caso isolado, a nossa índole não é essa, caso existem pessoas atípicas em várias profissões, né? Talvez ela estivesse no local errado, e não é assim que a maioria dos colegas trabalha, né? Colegas médicos e das outras especialidades que ajudam bastante. A gente prima pela vida, o nosso lema é UTI não é morte, UTI é vida, UTI é proteção e segurança. E a gente trabalha muito para isso, e as pessoas que precisam e passam seus piores dias da vida, né? Os piores momentos é quando você está enfrentando a morte. A gente dá todo o apoio com uma equipe especial, com equipamentos especiais para brigar junto com essa pessoa, evitando o pior e devolvendo ela para a sua vida e para a sua família. A região Extremo-Sul demorou bastante, né, para ter essas unidades, mas a gente tem hoje. É uma região, se a gente for pegar aí em 417 municípios baianos, eu não tenho aqui em números, a gente não tem aqui em números, mas essa região, Teixeira de Freitas aqui, pode ser considerada, né, doutor, privilegiada, se a gente levar em consideração o número de municípios que existem na Bahia, sem uma unidade de terapia intensiva, né? A saúde de Teixeira é privilegiada, principalmente nesse aspecto, né? A UTI mais próxima para o sul se encontra em São Mateus. Existe uma UTI pequena em Porto Seguro, mas a partir daí só em Itabuna, e é uma região muito grande e às vezes não dá tempo de você fazer o transporte de uma pessoa, mesmo que seja um transporte aéreo. Antes dessas UTIs existirem, muitas pessoas infelizmente não resistiram à viagem, né, para Vitória, por exemplo, ou para Salvador, e a gente fica muito feliz em poder ajudar e tá, né, recuperando a saúde de muitas pessoas. A gente estava conversando também fora do ar, até uma gripe, você estava me colocando, até que uma gripe mal curada, ela pode levar uma pessoa para chegar até a UTI? Exatamente. A pessoa que às vezes está muito doente, ela vai ser levada para a UTI, mas o médico tem que reconhecer uma doença numa fase inicial que precise de cuidados de UTI para não se transformar numa doença grave. Hoje em dia é comum uma pessoa entrar andando na UTI. E as pessoas se questionarem, mas se está andando, por que precisa entrar na UTI? Porque a doença dela é uma doença que o médico sabe que é grave, que vai se tornar grave, e se for bem tratada no princípio, tudo vai dar certo. A chance de cura é muito maior. E esse medo que a gente tem também de maneira leiga falando aí, esse medo de infecção hospitalar, por exemplo, que algumas pessoas acabam dizendo, na UTI esse risco acaba sendo maior. Não, existem contaminações
em determinadas épocas, em determinadas UTIs, como existem nas epidemias aqui fora, né? Existem epidemias de gripe, de H1N1 ou de pneumonias sazonais, e dentro de uma unidade fechada isso também pode acontecer. Mas como a gente estava conversando, o controle é bastante rigoroso, existem especialistas que trabalham só com a parte de infecção hospitalar, o cuidado com os antibióticos, lavagem de mãos, proteção. Os familiares, quando visitam os seus entes queridos, eles são orientados, nós informamos o que está acontecendo, quando precisa lavar a mão, quando precisa colocar o capote, a máscara. O controle é bastante rigoroso. Impossível de acontecer não é, mas o controle é bastante rigoroso. Há também uma preocupação, o senhor estava me contando, com a relação médico e o paciente que está ali acompanhando, aquela pessoa que está acompanhando o paciente que está ali internado na UTI, porque é uma situação bastante complicada, às vezes notícias não muito agradáveis precisam ser dadas, né? E também existe essa preocupação, né, doutor? Existe, a gente prima pela informação, pela humanização, tanto na UTI particular quanto do hospital público. Médicos, psicólogos, enfermeiros fornecem informações frequentes para os familiares, tirando todas as dúvidas, para que serve aquela luzinha que está piscando, aquele fiozinho. Nós estamos sempre abertos a isso, para que todos fiquem calmos, esclarecidos sobre o que está acontecendo com o seu familiar. Bom, eu conversei aqui com um cardiologista que coordena as duas UTIs aqui de Teixeira de Freitas, tanto a pública quanto a privada, o cardiologista, o Dr. Giovanni Cisari. Doutor, muitíssimo obrigado aí pelas informações. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia.